Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Atos capítulo 16, versículo 16 e em diante. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. E acabou que o carcereiro, ele se converteu, ele foi batizado e todos da casa dele creram e foram salvos. Mas essa prisão, como tantas prisões injustas na vida de pessoas, de filhos e filhas amados de Deus, não fica despercebido dos olhos do Pai, aos olhos do Pai. Ele está prestando atenção em nossas vidas. E de repente, ele pode vir com um grande reboliço, aquilo que chamamos de terremoto, aquilo que acontece rapidamente, que não dá tempo nem piscar o olho. As pessoas, infelizmente, quem mora no lugar que tem terremoto, é tudo tão de repente que não dá tempo fazer nada. É só correr para se proteger a sua vida e da sua família. Mas esse terremoto é um terremoto bom. É o de repente de Deus. Porque tem pessoas que elas ficam presas, elas ficam prisioneiras de situações que elas mesmas não criaram. Aquele homem, Paulo, ele só libertou uma mulher. Ele fez o bem e acabou que ele foi preso, ele e Silas.
foram levados para a prisão e eles foram açoitados, eles apanharam e ficaram feridos. E naquela prisão, injustamente, quantas pessoas passam por um estresse muito grande e elas falam que o corpo fica dolorido, que sente, é como se tivesse apanhado, tomado uma surra. Você já ouviu alguém falar sobre isso? Que o estresse foi tão grande, que passou por um nervosismo tão grande, uma situação que ela não esperava, que ela acabou ficando com o corpo depois todo dolorido. Tem pessoas que passam por problemas que não foram elas que causaram aqueles problemas. Teve uma mulher que eu conheci que o filho dela, ela trabalhava e às vezes ela chorava no dia que ela ia para o trabalho. Ela chorava porque ela falava assim, que ela ia trabalhar, ela tinha que pagar dívida do filho, um problema que ela não criou. Ela era muito certa, muito honesta, uma pessoa muito trabalhadora, e ela tinha que pagar dívidas do filho para um agiota, porque se ela não pagasse, o filho dela seria morto. Agora vejam, o filho dela era casado, ele saía com a esposa, saíam para a praia, saíam para as baladas, saíam para tomar cerveja, para dançar, e aquele filho, se ele não tivesse dinheiro para bancar a vida que a esposa queria, ela se separava dele. Então ele chantageava a mãe. Ele falava que se ela se separasse, porque já se separaram várias vezes, que aquela mãe era prisioneira daquela situação. Então, quantas pessoas ficam prisioneiras porque outros arrumaram um problema e elas é que têm que tirar do sustento dela, porque aquela mulher trabalhava para o sustento dela. E o filho fazia aquilo ali, fazia aquelas dívidas e ainda pegava empréstimo com o agiota. E chegava chorando perto dela e falava que se ela não pagasse, e realmente, se ela não pagasse, o filho dela seria morto. Então, ela era prisioneira daquela situação. Mas vemos que Deus, quando oramos, Deus, Ele nos liberta. E hoje eu venho orar por libertação de prisão. Prisão do medo. O medo que aprisiona na mente. Uma pessoa que ela sente muito medo, ela não avança, ela não melhora a situação dela, a vida financeira. Ela tem medo de empreender, ela tem medo às vezes de dirigir. Quantas pessoas não têm vontade de dirigir e não conseguem pegar no carro por causa do medo? É uma prisão, é uma situação que a pessoa, ela precisa de liberdade. Às vezes tem um carro na casa, mas ela não consegue dirigir, mas hoje vai cair por terra. Todas essas prisões na mente, que é o inimigo que aprisiona, que é pessoas que se sentem inferior, elas não se acham capazes de tantas coisas negativas que ela escutou a respeito dela, que ela se sente, mas aquela pessoa pode vencer. Aí ela fala com ela mesma que ela não pode, porque ela não tem capacidade, porque ela não nasceu para aquilo, ela só nasceu para sofrer, e ela começa a declarar palavras de maldição na própria vida, da autoestima tão baixa, e ela não vê que ela é um tesouro, que ela é uma fortaleza, e que essa prisão vai cair por terra em nome do Senhor Jesus, e ela vai começar a se enxergar da maneira que ela é, uma pessoa livre, uma pessoa que de repente Deus vai te mostrar quem você é. Deus vai te mostrar saída para qualquer situação, para qualquer prisão. Hoje Deus está quebrando correntes, abrindo portas, porque
foi no de repente que houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Hoje vai cair correntes, hoje vai se abrir portas boas, você vai ter boas ideias, você vai ter libertação, você não vai ser prisioneiro de problemas de outras pessoas, você vai ser livre porque você nasceu livre. Você é filho de um Deus Todo-Poderoso e que Jesus veio para nos libertar. Somos livres em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E hoje todas as portas irão se abrir e as correntes de todos vão se soltar para a glória de Deus, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Se você, eu não sei qual o problema que você quer que caia por terra, qual a porta que você precisa que ela se abra, mas no de repente de Deus, tudo vai acontecer. Não fique preocupado, faz como Silas e Paulo. Vai orar, vai louvar, dá glórias a Deus, abençoa a tua vida, abençoa o teu lar, abençoa aquilo que você ainda está vendo como uma prisão, como um problema, mas se veja livre do problema. Veja que o nosso Deus, ele é grandioso e ele fez cair as paredes, ele fez aquelas portas irem ao chão e as correntes. Aqueles homens ficaram livres, libertos e ainda foram honrados. Hoje é dia de honra, é dia de vitória do povo de Deus, é dia de libertação, é dia de portas boas abertas. E o passado ficou lá atrás. Não olhe para o passado, olhe para a sua vida hoje e vai declarando: esse problema já caiu por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje, pelas portas boas abertas, pelo do teu de repente, Senhor. De repente o Senhor muda a vida daquela mulher que era escrava do filho, que ela não podia trabalhar para pegar o dinheiro dela, para usufruir para a vida dela, só para a vida dela ela tinha que pagar contas do filho. Pai, é o teu de repente na vida dos teus filhos e filhas. Eu te entrego, Senhor, toda situação de prisão, prisão na mente, prisão pelo medo. Cai por terra todo medo, cai por terra toda prisão na vida dos teus filhos e filhas, aquela cegueira que não enxerga saída para o problema. Pai, mostra a saída, mostra a porta de saída, Pai, para todo e qualquer problema. Dai-nos visão, Senhor, dai-nos sabedoria e entendimento da Tua palavra e faz Teu povo ter uma vida próspera para a Tua glória, com liberdade, com paz no coração e com honra, porque tudo que é bom vem da Tua parte, Pai. Tudo que vem do Senhor, vem para libertar os seus filhos e filhas, porque a tua palavra fala que o meu povo padece por falta de entendimento. Dai-nos entendimento, Senhor, da tua palavra, do que o Senhor fala conosco. Ó Espírito Santo, liberta teus filhos e filhas em toda e qualquer área da vida, seja na saúde, Senhor, pessoas enfermas. Vem com cura, faz cair por terra, Senhor, toda escravidão da enfermidade, pessoas que não conseguem andar de dores na coluna, pessoas que estão acamadas, Senhor, faz cair por terra, Senhor, toda corrente que acorrenta os teus filhos em uma cama, em um lugar que eles não podem sair, que eles não podem caminhar. Pai, em nome de Jesus, liberta todo aquele que está com síndrome do pânico, depressão, que é uma prisão, que a pessoa não consegue sozinho, Senhor. Em nome de Jesus, cura o teu povo, liberta, Senhor, de toda e qualquer situação de prisão na área financeira, Pai. Vem com socorro, vem com de repente, para que teus filhos e filhas recebam
do Senhor, uma grande bênção, e de repente aquele que estava endividado chegue uma provisão na conta bancária para que ele diga: meu Deus, foi o Senhor, foi o milagre, foi uma pessoa que o Senhor enviou para me socorrer neste momento. Pai, coloca pessoas boas no caminho dos teus filhos e filhas, para que faça cair por terra, Pai, todo endividamento, Senhor. Opera os teus milagres, tira todas as correntes, aquelas correntes do mal que aprisiona teus filhos e filhas com medo de fazer um empreendimento, com medo de aumentar a sua empresa, com medo de melhorar a sua casa, de fazer uma boa transformação na sua casa. Pai, abençoa os teus filhos e filhas, vem com o teu de repente, alegra o teu povo, muda a vida dos filhos, Senhor, dá alegria para os pais, vem com transformação na vida daquele filho, daquela filha, que dá tanto trabalho para os pais, tanta preocupação. Tira, Senhor, todas as correntes, cura e liberta para a tua glória, Senhor. A nossa família é consagrada a ti, a nossa vida é consagrada a ti, tudo que temos, o nosso lar, bens materiais e tudo que o Senhor tem para nos dar, aquilo que já está vindo em nossa direção, que é bênção do Senhor, é cura, é libertação, é milagres. Já consagramos a ti para que possamos viver com saúde, para aproveitar as bênçãos que o Senhor está enviando para as nossas vidas. Vem com teu de repente, Pai, e muda toda negatividade em bênção, tudo que foi maldição lançada em nossas vidas, vem com teu de repente, Pai, faz cair por terra e traz bênçãos para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu oro com fé, sabendo que o Senhor está curando, libertando para a tua glória, em nome de Jesus, Pai. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Livra-nos, Senhor, de toda maldade humana, do homem sanguinário. Livra-nos, Senhor, da maldade espiritual, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém.